Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo aí no nosso mundo, no nosso planeta Terra, a gente pede, né, proteção da espiritualidade e dizer a vocês que os comandos de luz já estão agindo por nós desde há muito, né? Desde o final do ano passado, 2019. Esse vídeo está sendo feito hoje, né? 20 de março de 2020. E que desde novembro, dezembro, os comandos de luz já estão agindo. O comando Astar, né? Os comandos que tratam da saúde da população. E quero dizer a vocês também que o nosso canal, o objetivo dele, como vocês já conhecem, é levar instrução e informação da espiritualidade e conhecimento para ascendermos, né? Para que a nossa consciência fique desperta, né? Porque está havendo realmente nessa transição planetária a separação do joio do trigo, né? Já está se vendo claramente que a separação do joio do trigo ela está muito clara, muito clara. E neste vídeo, falando mais uma vez sobre essa questão do coronavírus, que está trazendo essa doença chamada Covid-19, que é um vírus que não é de hoje, ele já é antigo, vai mudando de nomes conforme eles vão, né, criando, né, maiores cepas em laboratórios. Isso aí a gente já sabe. Então não adianta, né, pessoal, acusar a China e nem acusar os Estados Unidos, né? Porque a China, ela subiu muito como potência tecnológica e comercial para o mundo, né? E os Estados Unidos também não quer ficar para trás. Então, sempre há aquele pensamento assim. Os Estados Unidos, eles também podem estar se fazendo de vítimas, né? A gente não vai parar para refletir sobre isso. Porque os Estados Unidos não vai querer ser desbancado, vamos assim dizer, né, por um país do Oriente, né? Não vai querer. Ele, como potência, eu vi a palavra de prepotência na fala do Trump nessa semana, ele falando, nós somos os todos poderosos, nós somos os maiores do mundo. Então, aquela fala de prepotência, né, nos mostra qual o nível, né, mental daquele, não vou dizer que todo mundo, né, que sempre tem aquelas pessoas que trabalham para a luz em todas as partes do mundo, mas que houve ali, vamos dizer assim, um grau muito enorme de orgulho, vaidade, prepotência na fala, né, do presidente. E o presidente sendo o mandatário maior de uma nação, né, a gente vê aí pelas falas, né, do pessoal também que comanda o Brasil, o que está acontecendo. A gente vai acompanhando esses noticiários, a gente vai pensando, refletindo, né? Todas essas questões. Então não se pode acusar a China, como não se pode acusar os Estados Unidos, né? Acusa um ou acusa outro. A gente não sabe quem é realmente o criador de todos esses vírus em laboratórios, porque os Estados Unidos têm laboratórios aí secretos, que ninguém sabe o que eles estão fazendo, né? Haja visto que essas redes, né, que eles colocam aí, que colocam sons que mudam, né, a migração dos animais em voo, né, para comandar tudo aquilo ali, chips, né, chips de laboratório, né, parcerias com ETs, extraterrestres e tudo mais, no sentido de ganhar notoriedade, né, e ganhar experiência tecnológica, sabedoria tecnológica acima dos outros demais países do mundo. Então se pode dizer realmente quem é o culpado e quem não é, né? Eu só sei, pessoal, que esse já é o quarto vídeo que eu faço com esse nome coronavírus, né? Até a minha neta falou assim, coloca Covid-19, vó. Eu assim, mas se eu colocar Covid-19, as pessoas não vão olhar tanto o vídeo como se eu colocar coronavírus. Porque essa semana teve uma moça, uma senhora lá de Curitiba, que ela me ligou, ela não é cliente, ela não é nada. Ela me ligou dizendo que eu não posso ficar ensinando essas coisas de tecnologia, de ciência, porque a gente precisa de oração. Eu tenho que fazer somente ensinar oração. Olha o que ela me falou, que eu tenho que ensinar somente as orações. Porque o que eu falo aqui, muitos, 90% não entendem do que eu estou falando aqui, nessas questões, né?
espirituais, nas questões científicas da radiestesia, por exemplo, ela diz que 90% não entendem que eu tenho que ensinar só orações. Mas só que o nosso canal, eu expliquei a ela, o nosso canal, ele não é só para orações, né? Ele não é só um canal destinado a informações que venham da espiritualidade. É um canal que a gente também tem que mostrar o que diz a ciência, nesse caso, e que nos mostra também a espiritualidade, mas através da ciência, não é? Então nós não podemos ficar nessa de só ensinar orações, porque quem gosta muito só de orações, tem canais aí só de orações, não é? Então essas pessoas que só querem orações, têm que procurar canais que só tenham orações. Nós seguimos um ritmo de trabalho, de logística aqui no nosso canal, dos assuntos, né, que nos trazem informações científicas e espiritualistas, né, porque, como eu já disse para todos, eu não tenho religião. A religião, ela trava o ser humano, né, ela coloca uma bola de ferro agarrada nos tornozelos das pessoas, né, ensina toda uma coisa muito, crenças limitantes, essa coisa toda, né. Então, essa semana nós viemos com 3 vídeos, né, um domingo, uma segunda e uma terça, falando a respeito do coronavírus. Foi vírus ensinando como se defender astralmente, foi vírus ensinando através das falanges de luz, do abnegado doutor Oswaldo Cruz, né, que estão trabalhando no plano astral espiritual para nos trazer também como nos livrar, né, como nos proteger de tudo isso aí que está acontecendo no mundo, né, e também trouxemos também como se defender também, né, através dos cartões bioenergéticos, os cartões radiônicos, que a pessoa coloca água também em cima daquele gráfico, baixa o gráfico, coloca, né, e toma água. Então nós viemos ao longo dessa semana falando sobre 3 questões dentro do tema coronavírus, porque na verdade, na minha opinião, eu vou colocar aí uma interrogação: coronavírus, arma biológica de terror? Eu vou colocar no título uma interrogação. Para quê? Para que vocês reflitam, para que vocês pensem direitinho se o coronavírus é uma arma biológica de terror. No meu entendimento, na minha humilde opinião, não balizando o pensamento de vocês, eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês analisem e tudo mais para vocês mesmos. Na minha opinião, ela é uma arma biológica de terror para extermínio em massa, porque ao longo das eras, dos tempos, a gente vem estudando e pesquisando. Até pesquisei aqui de um caderno, Caderno de Saúde Pública, volume 17, número 6, tá? Que foi de dezembro e novembro e dezembro de 2001, que é da Fiocruz, né, que fala sobre esses antecedentes históricos das guerras biológicas, né, que se usa guerra biológica desde Gengis Khan. Então, aqui vem dizendo, né, até o homem de Neandertal colocava fezes nos animais, nas flechas, para aumentar o poder letal, tá? E os legionários romanos contaminavam os poços de seus inimigos com carcaças de animais podres. Então, vocês vejam que essas guerras são guerra biológica. Isso aqui é um tipo de guerra biológica. É que agora, neste momento, de uns tempos para cá, as guerras estão mais tecnológicas, né? São guerras biológicas, tecnológicas, não é? São criações de laboratório, de forma que... Vocês acham que isso tudo aí que a gente vê, bomba atômica, não foi uma criação de laboratório? O que a gente vê, os soldados, né? A gente tem que falar isso sobre na questão também dos Estados Unidos. Os soldados, sempre para que haja assim, vamos dizer, um fator de vitimização, como os Estados Unidos, eu acho que quer ser também uma vítima em tudo isso, ele também quer ser uma vítima, que eu não estou aqui acusando nem a China nem os Estados Unidos, que são os mais poderosos nessa questão tecnológica de laboratório, de criação dentro de laboratório. Mas eu creio que, para que haja esse tipo de vitimização também, eles mandam soldados para morrer nas guerras do Oriente, né? Mandaram. Quantos milhares de soldados americanos, né, jovens, morreram pela pátria, não é? Nas guerras do Oriente. Então, para essa questão de petróleo, questão de terrorismo e tudo mais. Então, isso tudo já são guerras biológicas, né?
antraz, né? Diz até que o quinta, se não me engano, a quinta e sexta, a sexto praga, né? A quinta ou sexta praga do Egito, na época, Deus mandou era antraz. Até isso tem, né, pesquisado, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem pesquisar, aqui diz mais, a guerra biológica no século XX ganhou fóruns de ciência. Durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães desenvolveram, engrenaram e empregaram diversas armas biológicas, mas o impacto dessas não é conhecido. Está no livro de Christopher, né, de 1997. Mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, tanto os exércitos aliados quanto os do eixo empreenderam pesquisas com o intuito de desenvolver armas biológicas. Até onde é possível saber, apenas os japoneses, durante a ocupação da China, teriam empregado armas biológicas em maior extensão. Também está nesse livro de Christopher, né? De 2001. Esse livro aqui já é o de 2001, tá bom? Na segunda metade do século XX, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a então União Soviética, sem dúvida, se valendo da experiência acumulada de japoneses e alemães, implantaram projetos para o desenvolvimento de armas biológicas, da mesma maneira que o Canadá e o Reino Unido também, né? Em 1972, o Tratado sobre Armas Biológicas e Tóxicas foi assinado e ratificado por diversos países, mas não todos. Então, vocês veem, pessoal, que as armas biológicas, elas são uma ameaça real e fantasiosa. Esse coronavírus, na verdade, eu até conversando hoje de manhã com o meu genro, eu falei para ele, mostra para os seus colegas de trabalho, né, porque ele foi trabalhar. Então, mostra para os seus colegas de trabalho isso que é aqui que eu estou te falando. Porque é uma guerra biológica, ao meu ver. Vocês estão compreendendo? Porque senão os governos não estariam tão preocupados, não estariam sitiando cidades, né? Como nós estamos, né? Obrigados a ficar em quarentena obrigatória. Ninguém no mundo jamais viu o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Tudo parado, tudo fechado, a economia parada, né? Aqui no Rio de Janeiro hoje estão fechando até aeroportos, estão fechando a ponte aérea Rio-Niterói, Rio-São Paulo, a ponte aérea Rio-São Paulo, né? Estamos fechados dentro das nossas cidades, não podemos adentrar ao Rio de Janeiro, né? Não se pode. Então tudo isso significa que eu nunca vi isso na minha vida. Com essa idade que eu tenho, eu nunca vi isso em toda a minha vida. E olha que eu vou fazer 70 anos. E eu nunca vi isso em toda a minha vida, né? Eu acho que vocês também nunca viram isso. Nem nas guerras. As cidades sitiadas desta forma, tá? O vírus se espalhando porque ele é uma arma tóxica, biológica, para extermínio em massa, tá? E essa história que está vendo remédio, está vendo vacina, é balela, ao meu ver, porque eu já venho debatendo isso em vários vídeos. Quem procurar meus vídeos vai ver. A gente vem falando dessas armas que eles soltam no ar, chips implantados, não é? E enquanto, não fiquem esperançosos de remédio, enquanto não chegar, né, no número exato de mortos que eles querem, que eles, os governos, os grandes do mundo querem, enquanto não chegar no patamar de mortos, eles não vão mostrar remédio algum. Eles só mostram remédio quando vê que aquilo ali abaixou, a poeira baixou, aí que eles mostram, porque o remédio já tem feito. Vocês estão compreendendo? Porque o vírus, ele dura 3 dias vivo nas superfícies. Ou seja, ele vem do ar, não é? Ele vem das fumaças que soltam, né? Empesteando, né? Envenenando as cidades. Como essa guerra já estava pronta para ser solta há um tempo, né? A espiritualidade estava aprendendo, está uma guerra espiritual, como eu já falei. Mas enquanto esta guerra entre o bem e o mal, vamos dizer assim, né, que tudo na Terra é dualidade, né? É o bem contra o mal. Porque tem muitos governantes trabalhando para o bem, muitos trabalhando para o bem, mas também não sabem exatamente a fundo, né, o fundamento disso tudo, né? Tanto é que os governos, eles têm até medo, né? Receio de abrir a boca e falar uma besteira, falar uma grande verdade do que eles pensam também,
dos outros países de segundo e terceiro mundo, ou quinto mundo, não é? Eles têm medo, então ficam de bico calado, porque na verdade, só os grandes mesmo, os grandes, né, é que sabem exatamente o que está acontecendo. Mas para se ir para uma guerra, precisa se perder soldados, não é? Então não adianta ninguém se vitimizar, ninguém é coitadinho aqui na Terra, né, por essas ameaças aí de extermínio em massa. Por quê? Porque, por exemplo, o vírus, ele ataca o sistema respiratório, não é? Vocês vejam que ele mata por asfixia, porque ele é um vírus que penetra nos pulmões, né? A grande maioria, por que ataca mais os idosos? Mandando os idosos ficar em casa, né? Não sair para canto onde algum, não ter contato com os mais jovens, não ter contato com nada. Alguém tem que ir na rua pelos mais velhos e tudo mais. Porque é muita despesa para os governos, os idosos, né? Os idosos, eles estão morrendo cada vez mais tarde, né? A densidade demográfica subiu, tem muita gente bem idosa vivendo no mundo. E para os governos isso não é viável. É muito gasto com remédio de hipertensão, com remédio de diabetes, com remédio renal, com remédio cardíaco. E os hospitais, né, lotados, a grande maioria de idosos, né, normalmente. Então essa arma de extermínio em massa já é de um vírus, né, que ataca profundamente os pulmões, e as pessoas que estão nessa faixa de idade com esses problemas são os que mais vão embora mais rápido. Por quê? Porque ficam enfraquecidos, são organismos enfraquecidos, a grande maioria, principalmente dos brasileiros, não se alimenta adequadamente, os idosos não tomam um mingau pela manhã, não comem uma fruta, não tomam uma vitamina ao longo do dia para compensar, né? Precisa compensar, né, o desgaste do corpo físico, né? Precisa compensar. Então, para os governos, essa questão aí dos idosos morrerem com muita idade, que está acontecendo também no Brasil, né? Porque agora a faixa de mortalidade do brasileiro já subiu de 70 anos. Então, para os governos, isso é muito grave, porque é muito dispendioso. Vocês estão compreendendo? Mas tem governos mesmos que não sabem exatamente. Mas por que fecharam tudo? Porque governadores, presidentes, eles fizeram reuniões, eles sabem que é uma guerra biológica de extermínio em massa. Vocês estão compreendendo? Mas por vias das dúvidas, né, afastam-se também as crianças, afastem-se todo mundo, porque está no ar. Não é? Por isso que é proibido sair para as ruas, é proibido ficar em academias, uma pessoa tem que estar afastada da outra 12 metros, no mínimo, não deixar tocar, não pode beijar, não pode abraçar. Por quê? Porque ele é altamente contagioso, né? Ele é super contagioso, né? Existem outros coronavírus, né? Vamos dizer, existem outros coronavírus, mas esse foi feito super reforçado, vamos dizer assim, né? Porque já tivemos outras epidemias aí, né? Essa é uma pandemia, mas já tivemos epidemias que não deu nisso, né, pessoal? Por ali mesmo ficou, mas não houve as mortes necessárias que estão na agenda deles, com um número de quantidade de mortes necessárias. Não teve. Então eles tiveram que reforçar esse vírus e introduzir na atmosfera, né? Isso não é teoria da conspiração, isso é verdade, tanto é que os governos sabem disso, só não podem espalhar isso para as populações, porque as pessoas vão entrar em pânico, né, total, né, vão sair saqueando, quebrando tudo, principalmente nos países mais atrasados, né, na educação, nos bons costumes. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, pessoal, é isso. Vamos, então, realmente atender às expectativas dos nossos governantes, ficando em casa através da Organização Mundial de Saúde, né? Apesar que eu acho os nossos governantes, o ministro da Saúde, o nosso governador aqui, o governador de São Paulo, no princípio ele até tinha deixado, né? O João Dória, ele tinha até deixado funcionar tudo normalmente, só quebrando alguma coisinha ali, mas aí ele teve a reunião, ele viu que o assunto era muito sério, e aí no dia seguinte ele fez o decreto, a portaria lá, né?
impedindo tudo. Aí foi aos pouquinhos, conforme foi o andamento da coisa piorando, ele viu que era verdade aquilo, né? E foi chamado pelo ministro da Saúde, os governadores, eles fizeram, né, aquela reunião virtual e tudo mais. E o daqui, né, o Wilson, né, ele está muito bem posicionado. Eu estou gostando muito do trabalho que ele está fazendo aqui, impedindo essas contaminações, porque as pessoas indo para a rua, porque vai passar para outros, porque ele é altamente progressivo, esse vírus, né? Vocês não viram nunca isso na vida, eu também nunca vi, tá? Eu acho que todos os governantes também desses outros países também nunca viram isso, a forma de letalidade desse vírus, não é? E hoje eu até postei num algum WhatsApp meu como é que o papel de vacinação dos cachorros tem vacina contra o coronavírus, né? Eu até mostrei que o meu cachorro é vacinado de coronavírus, entendeu? Porque lá uma das 12 ou 13 doenças é uma do coronavírus, é um tipo de resfriado lá, uma infecção que dá e tá lá explicando, né? Eu até mandei para os meus familiares, por WhatsApp isso. Para vocês verem então, é um vírus super perigoso, mas que os demais não tinham dado aquela resposta, né, que esses grandes governos para a exterminação em massa querem. Porque, na verdade, eu vou repetir, eles querem que morram 2/3 da população. Vamos dizer que nós estamos aí com 9 bilhões. 6 bilhões eles querem que morra. Vocês estão compreendendo? Então, é uma arma, no meu entender, biológica sim, tá? É uma arma biológica, ainda digo mais, de extermínio, tá? Em massa. De extermínio em massa, porque os grandes impérios do passado, vamos dizer assim, os grandes impérios, eles foram exterminados de alguma forma. Porque onde está o Império grego? Onde está o Império Romano? Não é? Tá bom? Onde está, mais atrás, onde está Atlantes? Onde está o Império Egípcio? Não é? Vocês veem que eles foram caindo, eles eram os maiores do mundo, não é? E caíram por armas até, dizem até que Atlantis foi armas deles mesmos, porque eles sabiam muito, eram muito avançados na época, né? Eram muito avançados. Então, pela própria tecnologia deles, eles se exterminaram, né? E agora esses dois mais poderosos, um do Ocidente e um do Oriente, eles querem dizer que eles são os mais poderosos do mundo. Então não se sabe ainda, pessoal, exatamente quem é o culpado, né, nessa história toda, né? Então nós temos aí a proteção da espiritualidade amiga. Fizemos 3 vídeos essa semana, esse aí é o 4º vídeo sobre essa questão do coronavírus, né? Que é a minha opinião, que é uma arma biológica de extermínio em massa, porque nós nunca vimos nenhuma disso que nós estamos vendo aí sem precedentes, né? Nós nunca vimos isso. Se alguém já viu isso, parar o mundo todo, me diga, levante o dedo, porque eu nunca vi. Ninguém viu isso aí que está acontecendo. É porque é uma coisa muito séria. E vai morrer ainda muita gente se a gente não seguir todos os protocolos de defesa físicas e espirituais. Vamos orar sim, como disse a moça, eu quero oração. Ah, mas tem sites aí só de orações. Mas vamos orar, né? A espiritualidade, nós temos que ter fé na espiritualidade amiga, né? Nas falanges de luz, nos comandos de luz, comando Santa Esmeralda, comando Astar, né? Que está fazendo essa separação do joio e do trigo. Nós temos que ter fé neles, né? Dizer que a nossa consciência está avançando, né? Porque aqui na Terra só vai ficar quem tem consciência desperta. Quem não tem consciência desperta não vai ficar. Então já falamos isso em muitos vídeos, né? Podem procurar aí. Então todas as informações que vierem da espiritualidade, nós vamos captar com o maior amor e passar para todos vocês que estão captados aqui, antenados no nosso canal. Eu agradeço a todos os comentários, eu agradeço a todos vocês que, por um acaso, vocês perderam, né, aquela oração que colocava água às 8h30 da noite, das falanges de luz, né, do doutor Ariano Canela, com o irmão que fez lá todos os procedimentos junto às falanges de luz, os médicos espirituais que trabalham no plano espiritual, se a prova que ninguém morre, que eles vieram na água de cada um de nós.
Vamos ver se eles vão fazer uma outra, né, um outro procedimento desse essa semana. Eu estou aguardando para ver se eles vão fazer, sob o comando do doutor, do honorário, querido doutor Oswaldo Cruz, não é? Que ninguém morre, estão trabalhando no plano espiritual nas falanges de luz, ok? Quem tem seu santo de preferido, faça oração para o seu santo preferido. Quem quiser, abra um salmo e leia um salmo, o que for, né, pessoal? Tudo é válido nessa hora, né? Aqui não é um canal de quem tem religião, aqui é um canal de quem quer abrir a consciência, tá? A gente não pode ficar com crenças limitantes, nós temos que fazer tudo que vier ao nosso alcance para nos defender e defender nossa família, e eu estou aqui para passar informações para vocês, ok, pessoal? Muita paz, muita saúde, muita proteção. Eu espero que todos estejam protegidos. Eu reitero aqui o meu comentário que eu estou intensificando todos os trabalhos para vocês que fazem os tratamentos comigo. Estou intensificando, todos os meus clientes estão, né, com as mesas radiônicas em dia, estão com o aparato da espiritualidade em dia, estão com os trabalhos radiestésicos em dia, todos e protegidos com a graça de Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Muita paz, muita saúde, tá?